equação de Clapeyron. Nós já vimos na aula passada que os gases, eles dependem, tem variáveis dos gases que influenciam a pressão, o volume e a temperatura. Nós não falamos sobre a quantidade do gás, é o que nós vamos falar hoje e na equação de Clapeyron. Nós só vimos que o gás fica em determinada condição de pressão, volume e temperatura, e ele depois muda, passa para uma outra situação, uma final de pressão, volume e temperatura, mas nós não falamos na quantidade do gás, é o que nós vamos falar hoje. E aí, quando ele passa de uma situação inicial para uma situação final, se a pressão diminui, o volume aumenta. E também a temperatura também varia. Então, agora nós vamos ver que existe uma constante de pressão, de volume, de temperatura. Essa constante, ela vai receber a letra R. Ela vai ser chamada de R, a constante R. E aí, nós temos dois tipos de R. Um R, que é o mais usual. É o que eu vou colocar aqui. É o zero. Então, o R, peraí. Tem o R, né? Então, eu vou colocar aqui. Tem um R, que é 0,082. A unidade de pressão é chamada de ATM, atmosfera. A unidade de pressão é a ATM. A unidade de volume, litros. A atmosfera, litro, e temperatura sempre Kelvin. Sempre Kelvin. E aí, nós não falamos nada da quantidade. A quantidade, ela vai receber o nome de N, que é o mol. O que é o mol? O mol é a massa do gás dividido pela massa na tabela periódica. Então, por exemplo, um gás, eu tenho 10 quilos de um gás. Na tabela periódica, a massa dele é, vamos dizer, 10 gramas. Então, eu tenho 10 quilos, passo para o meu quilo para grama, 10.000 gramas, e divido pela massa dele na tabela periódica. Isso vai ser o número de mols, o número N. Então, a fórmula do N é a massa do gás dividido pela massa na tabela periódica. O nome disso é mols. Mols, que é o número de moléculas. É a quantidade, é uma quantidade do gás. Por exemplo, eu tenho uma dezena de canetas, é uma quantidade, são 10. O mol, a quantidade dele é 6 vezes 10 elevado a 3 moléculas. Uma dezena é 10, uma dúzia, 12. Então, o mol é 6 vezes 10 elevado a 3 quantidades. Como a quantidade da dezena, a quantidade é 10 e da dúzia é 12, então a quantidade de mol é 6 vezes 10 elevado a 3, que também é chamado de número de Avogadro. Tá? Então aqui, essa constante vai ser sempre o N vezes o R. É essa constante. Aí, sendo N, né? O N é igual a M dividido por M. M é a massa do gás e M a massa na tabela periódica, M maiúsculo. E aí, nós vamos chegar na equação de Clapeyron. Mas aí, vamos falar sobre o R. Existe esse R aqui que é chamado o mais usual, e existe outros também, no SI. No SI,
ele é igual a 8,31 joules por mol Kelvin. E ele também tem um outro, que é o 62,3 alumínios, milímetros de alumínio sobre mol Kelvin. Então esse daqui também é usado também em alguns casos. Esse daqui é no SI. Esse daqui é o mais usado, é a pressão em atmosfera, em litro, e a temperatura em Kelvin, o volume em litro. E ainda tem esse outro aqui também, que é em esse aqui é mais usado em química, mililitros de mercúrio por litro mol Kelvin. Então tem esses três R's aí, essas três constantes. Então, esse daqui é o SI. No SI, nós vamos ter o seguinte, usual e no SI. Aí nós vamos ter pressão, volume e temperatura. A pressão aqui, mais usado, é atmosfera. Aqui no sistema internacional, Pascal. O Pascal, ele é menor do que a atmosfera. 1 atm é o mesmo que 10 elevado a 5 Pascal, tá? A temperatura não muda, a temperatura no usual é Kelvin sempre, tá? Na aula passada teve um exercício que era em Celsius e pedia em Celsius o resultado. Então, mesmo assim, nós fizemos, passamos para Kelvin, porque aqui, ó, é tudo Kelvin. Kelvin, Kelvin, é Kelvin, Kelvin. Então, não adianta que não, se fizer com Celsius está errado. Então, você tem que fazer com a escala Kelvin e depois, se pedir para Celsius, você vai no final e transforma de novo para Celsius. Então, começa em Celsius, passa para Kelvin, no final passa para Celsius de novo, porque os cálculos têm que ser feitos em Kelvin, tá? E o volume, o usual, o volume aqui, em litros, tá? Em litros. Mas no Pascal, ele é, no Pascal, no SI, ele é em metros por metros cúbicos, tá? O Pascal é Newton por metro cúbico, ok? Bom, e aí como é que a gente chega na equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron, a gente vai chegar aqui, tá? O nRT é uma constante, tá? O nRT sempre é uma constante. Então, aquilo que nós vimos aqui no PVT, a constante é nR. Aí, passando o T para lá, a equação de Clapeyron é PV nRT. É essa equação aqui que nós vamos usar para calcular. Então, essa é a equação de Clapeyron, é a equação dos gases, que nós levamos em conta esse N aqui. Quem é o N? N é o número de mols, ou seja, como eu calculo o N? Eu pego a massa do gás, 150 quilos, 140, 200, seja lá o que for, e divido pela massa atômica do gás, do gás, seja ele qual for. Então, vamos fazer os exercícios aí e vamos ver aí como é que fica, tá bom? Então, vamos lá. Opa. Em um laboratório, há uma quantidade de 20 mols de um gás. Bom, que sofre uma expansão isotérmica, que a temperatura permaneceu igual. Então, vamos lá. O N do mol, 20 mols. A temperatura permaneceu constante, né? Isotérmica. Isotérmica significa que a temperatura não mudou. Ou seja, o T constante.
A pressão inicial dessa massa de gás é de 10. Então, P1 é igual a 10 atm. Agora, peraí que eu... E o volume inicial, 8 litros. Volume 1, 8 litros. Ao fim da expansão, o volume é de 40 litros. Então, o V2, 40 litros. Sendo assim, determine a pressão final da massa de gás, a letra A. Pressão final, P2. Então, P2, essa é a letra A. E a letra B, a temperatura em que ocorre a transformação. A que temperatura que passou a ser uma isotérmica? Então, temperatura 2, que passou a ter a transformação. E tem o R ali o R 0,00, o R 0, ele já dá ali 0,82. Então, a primeira coisa, a pressão. Se a temperatura é constante, como a fórmula é PV sobre T, ela vai passar a ser P1, V1 é igual a P2, V2. Então, como o P1 é 10 e o V1 é 8, vai ser igual ao P2. P2 é o que tem que se calcular. O V2 é 40. Bom, já pode cortar aqui. Um 0. 8 dividido por 4 dá 2. Então, P2 é 2 atmosferas. Pronto. Letra A já foi. A letra B é a temperatura que ocorreu essa transformação aí isotérmica. Então, nós vamos usar a equação de Clapeyron. PV, M, R, T. Sendo que o P aqui e o V é o da transformação, é o último, é o 2. Como nós achamos aqui, o P2 é 2, então vamos colocar aqui 2. O V2 é 40, tá? O M é 20. O R é 0,082. E a temperatura que ocorreu isso é o que nós queremos saber. Então, aqui é o P2, V2, né? E o T2. Então, vamos fazer o cálculo. Posso cortar, que está multiplicando, 0, posso cortar. Agora ficou 2 aqui, posso cortar. Ficou 4, é igual a 0,082 vezes o T2. Ou seja, T2 é igual a 4 dividido por 0,082. Tem que tirar as vírgulas, aqui vai ficar 82. Mas eu andei 3 casas, 1, 2, 3. Então, em cima também 3 casas. 4.000 dividido por 82 dá 48, né? 48,8. Isso. 48,8 K. Então, essa é a letra B. Então, a resposta a essa questão foi letra A, 2 atmosferas,
pressão, e 40, e letra B, 48,8 kelvins de temperatura. Num recipiente de 0,5 litros, então volume inicial, volume inicial 0,5 litros. A 60 gramas, essa é a massa a massa, 64 gramas, a massa do gás. Agora, peraí. Sendo a temperatura 120 graus Celsius. Então, temperatura 127. Lembrando, sempre tem que passar para Kelvin. Então, já vou passar. Mais 273. 400 Kelvin. A temperatura 1. Determine o número de moléculas do oxigênio. Então é o mols. E depois também determine a pressão do gás. No sistema internacional. Bom, primeiro, se eu tenho a massa, ele dá que o oxigênio, a massa atômica na tabela é 16, só que o gás oxigênio, O2, é 16. Então aqui, a massa, 16 mais 16, 32. Então, para calcular o N, o número de mols, tem que pegar a massa do gás, dividir pela massa atômica. A massa, 64. Dividido pela massa atômica, está aqui, 32. Então, o N passou a ser 2 mols. E aí, a pergunta é, o número de mols Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta da letra A. O número de moléculas de oxigênio, não é o número de mols. Então, o número de moléculas nós vamos ter que multiplicar pelo número de Avogadro. Moléculas, que é 6 vezes 10 elevado a 23, que nós vamos multiplicar por 2, porque tem 2 mols. Então, o número de moléculas, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10 elevado a 23. Então, essa é a resposta da letra A. Se quiser passar para um número entre 0 e 9, nós vamos passar para o número 1,2. Mas como eu dividi o 12, então eu vou multiplicar por mais um 10, então vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Agora, a letra B, direito.
letra B, a pressão do gás. Então vamos usar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. A pressão é o que nós queremos saber. O volume tem que passar para o sistema internacional. Então agora tudo é no sistema internacional, porque a pressão no sistema internacional, o volume, tá aqui, o volume tem que passar aqui. Então, peraí, volume, (0,5 litro. Ocorre que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, aqui tem 0,5 decímetros cúbicos. Mas nós temos que passar para o metro porque é o sistema internacional. Então, vamos, como é de decímetro para metro, é uma casa, mas como está no volume, vai ser igual, é como se fosse eu andasse 3 casas. Só que eu estou andando, eu estou aumentando, então eu vou ficar com 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros, não, agora é metro. Passamos para metro. Espera aí. É metro. Metro cúbico. Então, eu quero ficar com o número entre 1 e 9, então eu vou ficar com 5. Mas como eu multipliquei, eu vou dividir. Então, vai aumentar um negativo aqui. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4. A temperatura já está, o volume. Então, o volume é 5 vezes 10 elevado a menos 4. O N. Vamos ver se ele deu algum N aqui, só para conferir. Deu. Não. O N, aliás, ele deu o R. O R é 8,31. O N, nós já sabemos aqui que o N é 2. Então, vamos lá. O N é 2. O R é 8,31. E a temperatura, nós já passamos para o Kelvin, que dá 400. Bom, P, eu vou fazer as contas do lado de lá. 5 vezes 10 elevado a menos 4. 400 vezes 2 dá 800. Então, eu vou pegar esse 8,31 e vou multiplicar por 800. Aí essa é a conta do lado de lá. 0, 0, 8. 8 vezes 3, 24. Fica o 4, vai o 2. 64 com mais 2, 66. Como tem duas casas aqui depois da vírgula, desse lado de cá ficou 6.648. Então, eu vou, para mim achar o P aqui, o P, eu vou passar o 5 vezes 10 para o lado de lá. Só que ele está multiplicando, vai para o lado de lá, 5 vezes 10 a menos 4, dividindo. Então, agora eu tenho que dividir esse número 6.648 por 5. 6 por 5 dá 1, sobra 1. Abaixo 6. 16 por 5 dá 3, sobra 1, abaixo 4. 14 por 5 dá 2. 5 vezes 2, 10, sobra 4, abaixo 8. 48 por 5, 9 vezes 5, 45, sobra 3. Não tem mais para baixar, bota um 0, bota uma vírgula, 30 por 6 dá 5. Então, ficou assim, a pressão é igual a 1.329,6 sobre 10 elevado a menos 4. Pode passar esse 10 elevado a menos 4? 1.329 elevado a 6 vezes 10 elevado a 4 positivo, passou para cima. Só que eu vou passar esse P aí para um número entre 1 e 9. Então, vai ficar 1.329
1.006 aqui. Como o número era 1.000 e eu passei para 1, eu dividi por... Então, agora eu vou e multiplico, dividir. Agora eu multiplico, então, por 10 elevado a 3, já tinha 10 elevado a 4. Então, a pressão vai ficar 1, eu vou arredondar, 1,33 vezes 10 aqui, soma potência, 7. Qual é a unidade? A unidade da pressão é Pascal, né? Ou Newton por metro ao quadrado. Eu vou colocar aqui Newton por metro, aliás, cúbico. Essa pressão aqui no sistema internacional. Então, a pressão é essa. Então, vamos aqui colocar a resposta. Resposta: 1,33 vezes 10 elevado a 7 Newton por metro cúbico. Admita que a atmosfera seja formada somente por oxigênio. Nessas condições, calcule a massa de gás. Bom, então, para calcular a massa de gás, o M, calcule a massa de gás contida num dormitório de 4 por 3 por 3. Então, o volume, 4 vezes 3 vezes 3. Isso é 36 metros cúbicos. Num dia em que a temperatura é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, temos que passar para Kelvin. Somente somar 273. Então, dá 300 Kelvin. Considere a pressão atmosférica 10 elevado a... Isso aí é 1 vezes 10 elevado a... Então, é 10 elevado a 5 Pascal. A massa molecular do oxigênio, a massa atômica é 16. Como é O2, então, nesse aqui ele já colocou 32 direto. Então, nós temos que calcular o M. Então, para calcular o N, nós sabemos que o N é igual a massa, nós temos que calcular essa massa, pela massa atômica. A massa atômica aqui nós já temos. Esse aqui nós já temos. Agora nós vamos calcular esse aqui para poder encontrar esse M aqui. Vamos calcular o número de mols agora. Como a gente calcula? Pela equação de Clapeyron. Então, nós vamos pegar a equação, que é PV é igual a NRT. O volume, 36 metros cúbicos. A pressão está em Pascal. Então, está no sistema internacional. O R, o R aqui não deu a questão. O R é igual a, no sistema internacional, 8,31 joules, mol por mol vezes Kelvin. Então, isso daqui a questão não deu, mas como é no sistema internacional, então a gente tem que colocar no lugar do R. Então, vai ficar assim, a pressão, 10 elevado a 5. O volume, metros cúbicos. A pressão Pascal é newtons por metro cúbico. O N é 8,31. Perdão, o R, que é 8,31, na verdade o N, o N eu não tenho, é justamente o que eu quero calcular, que eu vou até colocar numa outra cor aqui.
Ó, o N é o que eu quero calcular. Agora, o R é 8,31. A temperatura já está para 300. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou resumir. Vou resumir aqui para não fazer muita conta. Vou multiplicar o 8,31 por 300. 8,31 por 300, 0,03924. Ou seja, tem duas casas depois da vírgula. Aqui deu 2.493. Eu vou colocar logo 2,493. Mas eu vou colocar vezes 10 ao cubo. Por quê? Aqui deu 2.493. Aí eu vou passar para 2, porque é um número entre 1 e 9. Eu vou botar na potência de 10. Vezes... não, 300 já foi, já multiplicamos. Não tem mais o 300. Então, eu já coloquei... O 36 eu também vou fazer a mesma coisa. Vou botar 3,6. Para a conta ficar fácil. 3,6. Só que eu vou fazer vezes 10. Com mais o 10 elevado a 5, vai ficar 10 elevado a 6. Aí eu vou cortar. Vou cortar. Aqui vai ficar 10 elevado a 3. Por quê? Eu vou cortar com esse daqui. 6. Tira 3, vou diminuir. Vou tirar 3, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 3. Aqui vai ficar 3,6. Eu esqueci de botar o N, né? Esqueci de botar o N aqui. O N está aqui, ó. Então fica 2,493 vezes N. Para achar o valor do N, eu vou ter que dividir 3,6 vezes 10 elevado a 3 por 2,493. Isso vai dar, dividindo, eu vou ter que passar para tirar a vírgula, no caso, para dividir. Então, eu não vou botar na potência de 10. Como eu andei 3 casas, aqui eu também ando 3 casas. Então, agora, é a mesma coisa que eu dividi 3.600 por 2.493. Isso vai dar, já fiz a conta aqui, vai dar 1,4. 1,4 vezes 10 elevado a 3. Esse é o N. Bom, se o N é 1,4, nós temos que calcular, lembramos que nós temos que calcular o M. O N é igual a M sobre a massa. Então, vai ficar, o M vai ser o N vezes a massa do elemento. Logo, o M que nós queremos achar vai ser igual, o N é 1,4 vezes 10 elevado a 3 e a massa é 32. Então, eu vou ter que multiplicar 1,4 por 32. Vai dar 8. 8, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 4. 8, 6, 4. 4, peraí. 8 vezes 4, 32. Não, 8 vezes 4, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. 12. 3 vezes 4, 12. 4. Aqui ficou 4. Tem uma casa aqui. Então, o M é igual a 44,8 vezes 10 elevado a 3. Arredondando, isso está em gramas, porque o 32 aqui, a massa é em gramas.
Então, arredondando, isso dá 45 vezes 10 elevado a 3 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, na verdade, essa massa aqui é igual a 45 quilos de massa. Então, a resposta 45 quilos, que era o que estava sendo perguntado. Qual a massa? Resposta 45 quilos.